todos bem-vindos a mais um podcast Comunica aí. Pelo Brasil? Menino. Eu tô à vontade. Tu tá à vontade? Não, eu tô tranquilo. Eu não tô, não. Eu tô de boa. Eu tô com frio na barriga. Pra mim, todo episódio é como se fosse o primeiro, né, Dani? Tu tem essa sensação? Mas a gente hoje trouxe um irmão, né? Então a gente vamos dar um desconto. Não tem como não, gente. Porque assim, a gente trouxe uma pessoa tão especial pra gente que vocês não têm noção. Assim, ele tem, assim, vamos dizer, um espaço no nosso coração tão grande que a gente falou bem assim, a gente conhece a história dele e a gente falou, cara, esse rapaz, ele precisa participar do podcast Comunica aí e compartilhar a história dele com vocês também, né, Dani? E já vou quebrar o protocolo e nada de perrengue. Vocês vão entender. Olha só, ele é esposo. Ele é professor. E se você gosta de viajar, se fosse você, eu reunia toda a família, pegava caneta e papel pra vocês programar o melhor destino pra passeio, né, Dani? É verdade, porque hoje eu já disse, não é podcast, é consultoria. E eu tô fazendo ela. Seja muito bem-vindo, Luiz Maurício. Tá feita a consultoria. Hoje a gente vai conversar aí, né? Trocar uma ideia muito legal. Eu sou apaixonado em viagem, né? Como vocês já falaram. Sou professor no meu dia a dia, mas a minha paixão real é viajar, né? Que top. E, obviamente, também prestar consultoria para que outros amigos e viajantes também possam alcançar destinos aí ainda inexplorados, destinos que tá no sonho ali do sonho. Brasileiro, enfim. A ideia nossa é dividir, compartilhar informações e história também, né? Perrengues de vez em quando. Faz parte. Faz parte. Mas olha, Luiz, assim, além de tudo, dessa consultoria que todo mundo aí vai poder aproveitar, mas a gente queria conhecer um pouquinho da história do Luiz Maurício. A gente quer saber quem é você, né, Dani? É isso aí. Então a gente vai pro Bora Viajar. Vamos viajar aqui um pouquinho na história do Luiz. E eu quero saber, assim, primeiro, Luiz, da onde que veio o Luiz? Nasceu aonde? Nome do pai, nome da mãe. Antes do viajante, a gente quer saber da raiz. Fala um pouquinho pra gente. Então, gente, pra quem não me conhece, sou Luiz Maurício. E eu sou de Campos dos Goytacazes, né? Interior do Rio de Janeiro. Pra quem é aqui do estado, sabe que a cidade fica a 270 quilômetros da capital. Quase 4 horas aí de viagem, 3 horas e meia de carro. E aí venho de uma família, né, novamente, né? Como grande parte dos brasileiros, uma família humilde. Minha mãe empregada doméstica, depois do lar, ficou mais cuidando da gente, né? E o meu pai, operador de retroescavadeira. E estudei, tive a oportunidade, graças a Deus, mesmo em meio às dificuldades, tive a oportunidade de estudar, de me formar, né? Sempre estudei em escolas públicas e, ao final, consegui ir para a universidade pública também, por meio de projetos sociais, então eu acredito muito também nisso. Atuo em projetos lá na minha cidade também relacionados a isso, voltados aí para a educação. Porém, não tinha condição de ter a vida, por exemplo, que eu tenho hoje, por exemplo, de viajar, de poder explorar o mundo, explorar cidades, explorar destinos. Mas sempre tive a paixão. É incrível, Legal. é incrível, é incrível. E não vem de família. Ninguém da minha família. Eu sou o único da minha família que saiu do Brasil. Caraca. E quando eu falo família, familiares. Sim. Eu não tô falando pai e mãe somente, não. Sim. Familiares. Mas eu sempre nutri esse desejo, esse sonho, assim. Desde pequeno, Luiz? Desde novo. Pra você ter uma noção, uma história interessante. Quando eu vinha, eu tenho parentes aqui no Rio, e quando eu vinha pro Rio, no período das férias, eu tinha a possibilidade de pegar um ônibus direto Campos Rio. Mas eu não fazia isso. Eu pegava um ônibus Campos, quem conhece aqui o Rio, Macaé ia para Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, e de Casimiro de Abreu até o Rio. Pra que isso? Pra quando chegar lá na minha cidade... E aí, Luiz, foi pra onde? Cara, eu visitei 4 cidades. Fui pro Rio, fui pra vários lugares. Às vezes só descia, fazia baldeação, né? Descia de um ônibus e pegava outro. Boa. Eu era tão, assim, tão
apaixonado por viajar, por saber como era estar em outros destinos, que quando saía mais cedo da escola, e minha escola ficava próximo da rodoviária da minha cidade. Sim. E eu ficava lá. Então, se a aula terminasse 9 da manhã, eu sentava lá na rodoviária e ficava o resto da manhã lá sentado, só vendo as pessoas chegando e saindo, embarcando e desembarcando. Era assim, satisfatório, né? E, de certa forma, também me tirava daquela realidade, né? Daquele... Poxa, eu tô aqui, não consigo sair e tal, mas eu vi as pessoas chegando, vi o ônibus, por exemplo, passando lá, rota de ônibus pro Nordeste, ônibus que saem de São Paulo, do Rio e vão pro Nordeste. Eu via ônibus passando lá, ônibus para Aracaju, ônibus para Salvador. Depois, eu consegui ainda na minha adolescência fazer a minha primeira viagem interestadual, que foi ainda com a minha avó, né, a minha falecida avó. A gente foi visitar o meu tio, que morava em Salvador, e foram 27 horas de viagem, para não falar perrengue. Caraca. Mas foi assim. Então, e aí, uma situação também bem... que me marcou, assim, né? Como era a primeira viagem, a minha mãe, ela saía para trabalhar, meu pai também saía, o ônibus só ia sair da minha cidade meio-dia. A minha mãe levantava cedo para fazer a comida pro meu pai. E a minha mãe fez uma marmita para mim e para minha avó, para que a gente pudesse comer na janta, na viagem. Cara. Aí, o que vocês acham que aconteceu? Tu comeu bem antes. Estragou. Sim. Porque como a gente não tinha muita condição de ficar nas paradas, comprar comida, porque geralmente nas rodoviárias, aeroportos, tudo é muito caro. Sim. Então, a gente comia, pegava ali... Minha mãe preparou uma marmitinha e a comida estragou de manhã até a noite. Na hora de jantar não tinha. E a gente foi sem janta mesmo. Tipo, quase um dia sem janta, então. Mais de um dia. Não, aí a gente parava, fazia lanches, né? Sim. Até porque, como a gente pegou um acidente no meio do caminho, as paradas não coincidiam com o horário das refeições. Então não tinha como jantar, almoçar. E foram 27 horas num perrengue, mas foi uma viagem muito maneira, porque eu conheci Salvador, fui pra Bahia. Isso tinha quantos anos? 17 anos. 17, primeira vez. Com a sua avó? Com a minha avó. Só com ela? Só com ela. Minha avó tinha dificuldade uma dificuldade para se movimentar, né? Problema com mobilidade. Mas mesmo assim a gente foi. E foi massa. Aí dali, graças a Deus, eu terminei a faculdade, então fiz... hoje eu sou professor da área de engenharia elétrica. Consegui me formar, consegui um emprego. 21 anos eu consegui um bom emprego na época, né, que fez uma virada de chave na minha vida, na vida da minha família. Eu consegui ajudar os meus pais dos 21, quando eu comecei a trabalhar bem, até os 23. Eu fiquei focado em ajudá-los a construir a casa que eles vivem hoje, a reformar, a ampliar. E quando chegou com 23, de 22 para 23 anos, eu cheguei para minha mãe e falei, bom, fiz a minha missão, agora eu vou viajar. Vou fazer um intercâmbio. Minha mãe olhou pra minha cara e falou, menino, vai dormir, garoto. Sossego fácil. Vai dormir. E aí, depois de um ano, eu tava embarcando pro Canadá. Ali começou de fato, assim. Caramba, cara. Com 23 anos, foi minha primeira viagem internacional. Com 21, foi minha primeira viagem de avião. É isso que eu ia perguntar. Isso. 21 foi minha primeira viagem de avião. Pra onde? Como eu tinha conseguido um bom emprego, a empresa logo me mandou do Rio para fazer um curso em Navegantes. Navegantes não. Em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E o voo eu tinha que descer em Navegantes. E até então, a única experiência que eu tinha de outro estado era de Salvador, que eu passei quase 30 horas dentro de um ônibus. Quando eu pego um voo aqui no Santos Dumont... E no mesmo dia. E chego em 1h30... Tinha um voo direto da companhia querida Azul. Chego em Navegantes com 1h30 de voo. E, tipo, do nada, eu tô no sul. Minha cabeça... caraca. Liguei pra minha mãe. Eu não quero mais saber de ônibus. Eu só quero saber de avião. Eu só viajo de avião. Eu vou de avião. E aí, avião é vida, cara. Aí, com 21...
21 ainda, eu consegui fazer minha primeira viagem com milhas para Salvador, que aí eu fui visitar minha família de novo em Salvador, aí já fui de avião, 1h30 também, 1h40. Milha veio da onde? Pesquisando? O que aconteceu? Como eu queria muito viajar, eu queria muito ter... Enfim, eu viajei a primeira vez de avião. Eu comecei a ver formas de continuar viajando, de ter aquele ambiente, o aeroporto. Até hoje, eu gosto demais de chegar no aeroporto, sentir o cheiro, aquela atmosfera do aeroporto. Às vezes um perrengue, mas eu gosto. É maneiro, cara, é massa. E aí, como eu já usava cartão de crédito, eu descobri a questão dos pontos, né, e sabia que eu poderia trocar. E aí eu já tinha uma quantidadezinha lá de milhas. Na época, o mundo das milhas não é o que é hoje. Tá. E aí eu consegui fazer o meu primeiro resgate de milhas. De forma bem simples. Eu tinha o ponto, mandei para a companhia, foi para Gol, e fiz meu primeiro voo. Pronto. Dali, eu vi que era possível e comecei ainda muito assim, de forma muito incipiente, né? No sentido de eu não acumulava grandes quantias, mas eu conseguia já criar acúmulos ali só com o meu cartão. E o restante eu bancava a passagem em dinheiro mesmo. E aí, em 2013, quando eu tinha 23 anos, eu fui pro Canadá. Sendo que o Canadá não tinha nada de milhas, era o meu desejo de ir para fora, né? Era um sonho que eu tinha. Eu tinha uma curiosidade muito grande de saber como era respirar o ar lá fora. Caraca. Mas tu via em televisão, assistia filme, assim, tinha uma conexão quando era criança? Eu tenho uma característica. Minha esposa ali não me deixa mentir. Eu não sou um cara adepto de filme. Não tenho essa coisa de assistir filmes, séries, quantidades. Agora, uma coisa que eu assisto é vlog de viagem. Nossa. Que isso? Eu sou um consumidor, assim... É a sua Netflix. É a minha Netflix. Então, os dias que eu estou estressado... eu vou assistir um filme. Não, eu vou assistir um vlog de uma cidade tal, de uma cidade A. Então, por eu consumir esse tipo de conteúdo, isso me fazia desejar estar lá. Que massa. Entendeu? Então, ali começou. 2013, eu digo que foi quando eu fui pro Canadá. E minha cabeça, aí mesmo que ela... Expandiu, né? Expandiu, assim. E não porque era o Canadá, porque era... Um sonho, a possibilidade. De onde eu saí. Entendi. Pra quem conhece Campos, sou de Guarulhos. Então, uma coisa interessante é que, assim, eu estava era um sonho meu ir pra fora. E aí, mas eu tinha um medo. Eu não falava inglês. Eu estudava inglês, mas não falava inglês. Cara, como é que eu vou pra fora? Minha mãe chegou pra mim e falou, garoto, para de doideira, vai deitar, tal. Virou pro lado e foi dormir. Como que eu vou? Aí comecei chamando vamos fazer uma viagem pra fora? Como pra fora? Cara, não tem dinheiro. Vamos fazer... Aí, amigos do trabalho. Não, eu tenho outras prioridades. Eu tô construindo, quero comprar isso, quero comprar aquilo. E eu sempre digo que viagem é uma prioridade que você dá naquele momento de planejamento. Legal, boa. E aí, eu queria planejar uma viagem. O restante, ninguém queria planejar a viagem. Só queria ir. Não, nem queria ir, não era. É algo distante, né? Sim. O cara pensa assim, tipo, algo distante. Não, cara, não é minha prioridade. Fazer isso agora. Eu tenho que construir uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que... E aí eu falei, cara, já sei. Eu vou sozinho. E aí, como que você vai sozinho para outro país? Para um país que você não fala a língua, que você não conhece ninguém, porque todo mundo fica assim, eu tenho medo de viajar porque eu não conheço ninguém, eu não conheço o lugar, mas é justamente para isso, é para você conhecer. Sim. A viagem, ela permite você se conectar com pessoas, se conectar com lugares, conectar com culturas. E quando eu decidi, eu falei, já sei, vou fazer um intercâmbio, assistindo vlogs, vi que tinha a possibilidade do intercâmbio de 40 dias, né? O meu foi de 40 dias, porque eu fiquei viajando um pouco, mas era de um mês, mais ou menos. E aí eu falei, tá aí, fazer um intercâmbio. Na minha cidade não tinha agência. Aliás, tinha uma agência, que fechou depois também. E eu fui na agência, a mulher olhou pra minha cara e tal, não deu muita ideia. Aí eu vim fechar numa agência aqui, inclusive aqui no Downtown, aqui na Barra. Não sei se ela continua aberta ainda. Mas eu saí lá de Campos para vir fechar aqui no Rio. Fechei meu intercâmbio
pro Canadá e eu queria também visitar os Estados Unidos. E aí fui pro Canadá. Assim, são várias camadas dentro do Canadá. Porque, assim, eu tinha que sair do Brasil. Minha mãe, todo mundo com medo, né? Minhas tias, menino, meu Deus, você tá maluco, E tu tá tinha doido? quantos anos? 23. 23. Não era tão novinho. Hoje em dia, os garotinhos chegam pra mim e falam assim, ai, eu precisei a Vitória, porque para uma entrevista de emprego. Me leva lá, porque eu não sei chegar. Como eu tava indo pro Canadá, meu É nos Estados Unidos. Mas era tipo assim, eu falei, cara, eu vou. E aí minha mãe chegou pra mim e falou assim, olha, a gente vai te levar no aeroporto, aqui no Galeão, no Rio. Eu falei, não quero ninguém, que ninguém me leve também. Peguei um ônibus lá, desci aqui no Galeão, eu desci aqui no Rio, fui pro Galeão, embarquei pro Canadá. Sendo que o meu voo do Canadá, ele não era direto. Ele fazia uma escala, uma conexão em Nova York. Então eu tinha que parar em Nova York, 3 horas em Nova York. E aí quando você faz uma escala lá, você tem que pegar a mala, pegar a mala, fazer a imigração e passar pelo raio-x de novo para entrar no próximo voo pro outro país, pro Canadá. Olha. Isso tudo em inglês, primeira vez. Cara, quando tudo isso deu certo e eu cheguei no Canadá, aí eu falei, caraca, velho, eu tô no Canadá, eu consegui chegar aqui. depois que eu cheguei lá, eu consegui estabelecer conexões, eu fiz amizades. Até hoje, gente, eu converso com os meus amigos. Tem amigos que a gente se comunica, tanto brasileiros quanto internacionais. E quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Do mundo. E foi o que aconteceu, né? De lá para cá foram quase aí 20 países. E como eu tava falando, eu saí de Guarulhos, né? Que é uma região menos favorecida lá na cidade. E quando eu cheguei em Nova York, que eu tava lá na Times Square, nevando. Eu tenho um vídeo. Eu gravei assim, eu falei, caraca, nevando e tal, e filmando assim a neve. E Guarulhos pro mundo, de Guarulhos pro mundo, gente. From Guarulhos pro mundo. Venceu. Porque é um... Favela venceu. Favela venceu. E foi uma sensação muito boa e de empoderamento mesmo. Cara, legal. eu posso ir pra qualquer lugar, eu posso chegar em qualquer lugar. Basta planejamento, conhecimento, aí eu comecei estudando mais e colocando em prática. E tu já era professor nessa época ou não, Luiz? Já. Como é que... Tu já era professor? Como é que entrou aí ser professor e... Viajo sempre nas férias, né? Tá. Não, como que você chegou a ser professor? Não. Não, então... Tipo assim, o cara... Você falou que trabalhou bem, mas do nada você se tornou um professor, porque é um professor. Na realidade, eu fazia um técnico, a minha área é eletrotécnica, né? Sim. Elétrica, eletricidade. Isso, é bom você explicar. E aí eu fiz um técnico. Terminando o técnico, eu decidi... Era uma outra coisa também. Eu sempre quis ser professor. E eu sempre quis ser professor de matemática. Para vocês terem uma noção, uma vez os meus pais me deram de presente um quadro verde de giz, porque eu brincava, quando eu chegava da escola, tinha a varanda lá da minha casa, eu tinha um quadro negro, passei uma tinta preta, pegava comprimido de remédio, né? Comprimido de remédio. Comprimido de remédio. Remédio em comprimido. E usava como giz. Ou senão pegava aqueles pedacinhos de giz que sobrava da professora, levava para casa e brincava. E eles me deram. Caraca, cara. E eu sempre gostei de matemática, sempre tive habilidade com matemática. E aí tinha uma prima minha que ela falava assim, não, e ela é professora de matemática. Você não vai ser professor de matemática, não. Você não vai ser professor, não. Você não vai. Pô, mas eu gosto, nossa. Você não vai, não. E quando eu entrei no técnico em eletrotécnica, eu vi que eu gostava da área, gostava do assunto. Eu não gosto muito de fazer instalação, né? Não me chamem pra isso. É bom saber que lá em casa tá um caos. Não precisa me chamar.
Eu não gosto de fazer instalação elétrica, mas eu gosto do assunto, eu gosto dos fenômenos. Então, a minha área hoje, eu sou muito, trabalho muito com a parte de eletrônica, né? Tenho uma disciplina de eletrônica, eficiência energética, geração solar, energética, fotovoltaica, né? Então, tem essa pegada voltada aí mais para energia. Então, você produzir mais, uma indústria produzir mais, gastando menos energia. Então, eficientizar o sistema. Muito top. Essa é a minha área, a minha profissão e do que eu dou aula. Uhum. Porém, o meu hobby era viajar. Então, assim, eu tinha que trabalhar até para manter o meu luxo. Quando fala assim de milha, né? O cara fala assim, não, então ele só viaja com milha. Não, gente. Não. Ele vai explicar aí o rolê que existe um gasto, o que você gastaria normalmente para comprar alguma coisa, porém, com isso você consegue pontos, milhas, é isso aí. Eu só otimizo. Isso. A ideia que eu tento passar para as pessoas lá no Bora Viajar também é justamente essa. É você pegar a tua vida e se planejar. Porque, como eu disse lá no início, viagem é planejamento. Viagem é prioridade. No ano passado, eu casei. Então, eu tive que parar de viajar por um tempo. Porque a minha prioridade naquele momento era resolver o nosso casamento, era resolver a casa, tal. Então, não vou dizer para vocês que qualquer um, vou chegar aqui, qualquer um faz. Não. Existe planejamento. Sim. Exige prioridade. Se é uma coisa que você quer, que você sonha com a tua família, é algo possível de ser executado. Legal. Uns vão demorar mais, outros vão ser mais rápidos. Uns vão conseguir viajar 2, 3, 4 vezes no ano. Um outro vai conseguir viajar uma vez no ano, mas todos podem viajar. Se quiserem, se planejarem, se for uma questão de prioridade, pode viajar. Entendeu? Então, a minha profissão, ela permitiu que eu pudesse, né, naquele primeiro momento, como eu não conhecia ainda de muitas estratégias, viajar. Então, o meu intercâmbio, que não era barato na época, não foi barato, foi por meio de muito trabalho. Né? Eu tive que ralar durante um ano. Quando eu desci, foi exatamente um ano. E na época, eu gastei o dólar, não era o dólar que a gente tem hoje, o dólar estava na casa dos 2,10. Nossa, que sonho. Coisa linda. Então, eu gastei lá, sei lá, 25 mil reais. Sei lá, não, foi exatamente isso. 25, 22, 23 mil. Mas porque também eu queria ter uma experiência de ir para Miami. Aí comprei muita roupa, cheguei aqui, fui parado na Receita, né? Porque eu... esse valor é tudo que você consumiu, né? Não foi só pra viajar, né? Não, de toda a viagem. Toda viagem. Roupas que eu comprei, ainda voltei com dinheiro, cara. Sim. Ainda voltei, acho que eu levei 25, mais ou menos, eu juntei, né? Eu lembro que eu tive essa quantia, mas ainda voltei ainda com 7 mil, assim, dólar, né? Sim. Aí depois eu tive que fazer a conversão de novo para real. Nossa. Mas foi por meio do trabalho que eu consegui também ali fazer, obviamente, o rolê inicial. Sim. Mas e aí, como é que... 25 mil reais, mas como é que entra... Como é que a gente transforma isso? Luiz, eu quero viajar, como que a gente transforma isso? Para pontos, isso. Faz a gente entender um pouco. E aí, só pra gente entender também como que a milha ela foi crescendo na minha vida. Tá. E aí, gente, quando eu falo milhas... Não é só milhas. Não é só milhas, mas é o conhecimento de viagem mesmo. Porque, por exemplo, eu falei com vocês, a gente, nesta semana agora, eu consegui comprar uma passagem por 200 conto. 200 reais. Ida e volta Rio-Natal. Eu usei pontos, mas tinha a possibilidade de comprar com dinheiro. Sim. Então, assim, essas estratégias, essas formas, né, de como que eu pesquiso, como que eu encontro, eu tive que vir estudando. E como eu gostava e gosto muito, isso para mim foi muito fácil. Era meio que um hobby mesmo. Sim. E aí, em 2000 continuei usando meu cartão de crédito. Até então, eu só usava, basicamente,
a estratégia do cartão de crédito. Então é bom entender que não é só o cartão de crédito. Se a gente parar para pensar assim, o que é milha, primeiramente? A milha, ela foi criada para fidelização dos clientes que mais viajavam por determinadas companhias aéreas. Então, no setor aéreo, por exemplo, se eu falo, vou daqui de Campos para o Rio, eu falo em quilômetros. Mas num voo, geralmente, utiliza-se milhas. Então, do Rio para o Tocantins, para Palmas, são tantas milhas. Do Rio para Madrid, na Espanha, são tantas milhas. Então, aquele cliente que viajava sucessivas vezes por determinada companhia, ele voava muitas milhas. Então, o que as companhias fizeram? Opa, você vai... dessa passagem que você já pagou, eu vou te recompensar, vou te dar um cashback. E isso vai ser baseado na quantidade de milhas voadas. Nossa. Daí a ideia da milha. Os bancos, vendo que isso foi um case de sucesso, eles começaram também tentando fidelizar o cliente. De que maneira? Dando pontos. Quanto mais fiel você for ao banco ou uma determinada instituição, ela te recompensa com pontos. Então, ponto e milhas é a mesma coisa. A diferença é que banco vai usar pontos. E milhas, as companhias aéreas que vão usar. Milha. Legal. Exatamente. Não, legal. E aí, deu um esclarecimento aqui já. E aí, por que eu tô falando disso? Porque aí eu comecei a entender, expandindo a minha cabeça para outras maneiras de juntar pontos. Então, até então, eu usava cartão de crédito, ganhava o ponto ou a milha lá no meu cartão de crédito, transferia do programa do banco para o programa de milhagem da companhia aérea e resgatava a passagem. Ponto. Mas existem outras formas. Das que eu mais utilizo hoje é com compra bonificada. Um caso de sucesso foi... Casei, tinha que comprar geladeira, máquina de lavar, micro-ondas. E detalhe, uma tia deu a geladeira, a outra deu o fogão, o outro deu isso. O que eu comecei a fazer? Tia, olha, vocês querem me dar? Deixa que eu compro. Ah, vamos lá na loja, vamos comprar. Não, deixa que eu compro online. Porque existe uma modalidade. Um ponto aí. Então, fisicamente, não rola. Porque tem que ser online. Se você for na loja comprar fisicamente, você só ganha o ponto do cartão. Que é muito pouco. Coisa de todo o montante de milhas que eu tenho hoje, 10, 15% vem de cartão de crédito. Caramba. 85%, 90% é de outras estratégias. Uma, compra bonificada. E aí, a compra bonificada você não faz na loja física. Tá, bom. Tem um site do parceiro, né? Do programa de milhagem. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos a Livelo. É um grande programa de pontos. Hoje, de dois bancos. Bradesco e Brasil. Banco do Brasil. Maurício, não sou correntista nem do Banco do Bradesco, nem do Banco do Brasil. Posso ter minha conta lá na Livelo? Pode. Eles liberam. Então, você pode ter a tua conta lá de pontos lá com eles. E aí, lá na Livelo, abre lá um link. Olha, compre nas Casas Bahias hoje e ganhe lá 6 pontos por real gasto, 7 pontos por real gasto. Caraca. Quando esse mundo ele não estava tão bombado ainda, nós tínhamos promoções de 10 pontos por real gasto. Isso fazia com que, por exemplo, um iPhone fosse mais barato comprar aqui no Brasil do que lá fora. Eu falo iPhone porque é o objeto aí que a galera desejo, né? Desejo de todo mundo procurava iPhone. Vende... Não posso falar isso. Editor corta. Editor corta. Mas iPhone porque todo mundo acaba utilizando. Mas você podia comprar qualquer coisa. E aí, na questão do nosso apartamento, foi muito isso. Eu tinha que comprar geladeira, fogão, não sei o quê. Então, eu comprei lá pelo link dentro da Livelo. E aí, você pode comprar no varejo. Casas Bahias, Ponto Frio, Magalu. Tantas outras lojas conhecidas e seguras. Ah, legal. Então, você compra lá, mas tem um link específico. E aí, você comprando, o que ele faz? O valor em real gasto, eles vão converter
em pontos. Top. Então, quando eu compro lá a geladeira, eu ganho aqueles pontos lá equivalentes. Nas promoções que eu peguei, eu ganhei 8 pontos por real gasto. Caraca, então, imagina, comprar uma máquina, geladeira, máquina de lavar, fogão, micro-ondas. Então, eu juntei uma quantidade de pontos boa lá no Livelo. Depois, existe uma outra fase. Você tem que pegar da Livelo, mandar para a companhia aérea, porque você quer ter que voar. Quer viajar. Para viajar. Lá na Livelo, você também consegue comprar passagem aérea, mas não vale a pena. Não vale. Então, o interessante é você mandar para a companhia aérea. Sendo que existe um momento. Geralmente sai uma promoção de que eles podem, por exemplo, dobrar a quantidade de pontos. Então, olha, a primeira promoção... Dentro da Livelo? Dentro da Livelo. Dentro da Livelo. A primeira promoção é: compre nas Casas Bahia e ganhe tantos pontos de Livelo. Pum, ganhou o ponto. Tá lá na Livelo. Pegue agora esses pontos e transfira, por exemplo, para Smiles. E aí, eles fazem a seguinte promoção. O ponto da Livelo, mandando para Smiles, você ganha 80% de bônus, por exemplo, 100% de bônus. Isso quer dizer o seguinte: se eu mando 50 mil pontos Livelo e vou ganhar 100% de bônus, lá na Smiles eu vou ter 100 mil pontos Smiles. Eu vou ter 100 mil milhas lá na Smiles. Tá. Ou seja, eu dobrei. Aí a Smiles já é da companhia aérea. Exatamente. Né? Então exatamente. Da Gol. Da Gol. Ah, tá. Isso. A Smiles é um programa da Gol. Que a gente vai vendo do básico mesmo para a pessoa entender passo a passo. A Smiles é um programa, porque assim, são vários os programas. Então, Livelo é o nome do programa que pertence a quem? Banco do Brasil, Bradesco. Show. Ponto. Então, você pode pegar o ponto lá do Livelo e mandar para a companhia aérea. Cada companhia aérea vai ter o seu programa de milhagem. No caso da Gol, Smiles. No caso da Azul, o Azul. Não tem... Antes era tudo azul, agora ficou azul mesmo. Azul mesmo. Isso. Latam Pass. Tá? Então, cada companhia vai ter o seu programa de milhagem. Então, você pode mandar para essas companhias. Além de poder mandar para companhias aqui dentro do Brasil, você pode mandar também para companhias fora do país. Que no caso, essas viagens internacionais? Caso você queira. Mas essas também... As nacionais também voam para fora. Para fora. E se elas não voarem, elas têm companhias parceiras. Então, é meio que como se ela terceirizasse o voo de uma outra companhia para te levar para fora. Entendi. É possível também. Entendeu? Entendi. Então, uma vez que você pegou teus pontos lá do Livelo, mandou para Smiles, você passa por uma fase que a gente chama fase de amplificação. Você aumenta o seu volume de milhas. Isso, gente, é gratuito. Tá? Você não paga taxa para isso, nada disso. Nossa. E aí, uma vez estando lá no Smiles, você pode resgatar passagem para dentro do Brasil ou para fora. Entendeu? Mas a Gol não viaja, por exemplo, para Europa, para Madrid. Mas lá dentro tem companhias que ela fechou parceria e ela vende passagem. Realmente, quando a gente veio de Gol agora, eles falam sempre American France, não. American Airlines. Eu acho que é essa aí mesmo. Se eu não me engano, também... Eles têm parcerias, né? Por exemplo, se você quiser ir para a África do Sul, você consegue usar a milha lá do Smiles para comprar passagem para a África do Sul e vai voar de South Africa. Meu inglês é... Mas ele consegue viajar. Mas eu viajo. O que importa é que eu viajo. Você fica julgando, mas você não tá viajando. Eu vou falar uma mais fácil. Você pode usar sua milha Smiles e viajar para África, para algum país da África, tipo Angola, por exemplo, voando de TAG, que é uma companhia lá de Angola. Entendeu? Enfim, você pode transferir para uma companhia brasileira e voar para fora sem problema nenhum. Pode ser a melhor alternativa? Aí é uma outra conversa. Entendeu? Porque podem ter outras alternativas. Entendeu? Mas aí eu acho que é bem técnico. Técnico, né? Agora a gente vai criar, assim, uma situação hipotética, né? Beleza. Desculpa. Pode falar. Rapidinho. E aí eu não terminei.
consegui os pontos lá no Livelo, comprando os móveis, mandei para uma companhia fora, foi nem na Livelo, eu comprei no Esfera, o Esfera é um programa do Santander. Entendeu? Então, Livelo, bancos Bradesco e Brasil. Esfera, Santander. Aí até me corrija. Eu fiz a compra dos móveis, eu ganhei pontos lá no Esfera. Tá, desculpa. Aí do Esfera... Mas o que pode acontecer também na Livelo? No Livelo, é a mesma coisa, a mesma mecânica, tá? Mesma promoção. Lá na Esfera vai ter lá o link, eu comprei nas Casas Bahias. E aí, esses pontos do Esfera, ao invés de mandar pra Latam Pass, Smiles, que é da Gol, ou da Azul, eu mandei pra uma companhia espanhola que é Iberia. Que ela tem um programa chamado Iberia Plus. E aí, com esses pontos, e com mais uma outra estratégia, que é comprar pontos. Você também pode comprar o ponto. É vantajoso comprar pontos? Em promoção, sim. Tá. Tem um momento certo. Nada você pode fazer assim. Hoje eu quero... Você pode comprar caro. Você vai comprar caro. Eu vou viajar, eu quero ir por ponto. Eu quero comprar o ponto. Por isso que viagem é planejamento. Legal. Então eu tinha uma lua de mel. Nosso sonho era ir para a Europa, era passar a lua de mel na Itália. E aí eu estudei, vi qual era a melhor companhia que ia me levar. A Iberia era mais interessante. Então peguei os pontos lá do Esfera, mandei pro Iberia e resgatei a passagem, a nossa viagem para Europa. 20 dias, verão europeu, coisa linda. Coisa linda, um calor do cão. Mas quais países? Nós fomos para Turquia, Itália, Hungria e Espanha. Né? Foram quase 20 dias de viagem. E aí, grande parte, né, as passagens, principalmente essas passagens mais a gente chama que é a porta de entrada e de saída, que é Brasil-Europa, eu resgatei com milhas. Top. Então, quais foram as estratégias que eu usei? Que eu sempre uso muito. Cartão de crédito, que não gera um volume gigantesco, mas é importante. Então, você consegue otimizar o teu ganho de pontos, teu acúmulo de pontos. Segundo, compra bonificada, tá? Então, comprar no site do parceiro, transferir. E terceiro, comprar a milha no momento certo. Tem uma promoção lá, você já sabe qual é o teu destino, você já sabe que você precisa de tantas milhas para aquele destino. Por exemplo, nós estamos gravando aqui e para as férias de janeiro do ano que vem, eu já estou me planejando, juntando as milhas nos programas, porque eu já tenho um destino em mente para fazer. E uma coisa que você falou no teu Instagram, que é importante, é que quanto mais específica a data que você quer viajar, mais difícil fica para você fazer essa jogada de pontos, de comprar. Eu costumo dizer, não é nem a jogada de pontos você consegue fazer de boa. Quanto mais restrição você tiver para viajar, mais difícil você vai ser para você conseguir melhores preços de resgates. Entendeu? Porque a passagem com milhas, não é que ela sempre vai ser barata. Assim como a passagem em dinheiro flutua, a passagem com milhas também flutua. Então, em períodos de alta temporada, julho, janeiro, as passagens ficam muito caras. Então, se você fala, eu sou professor, você vai viajar eu bato lá na tecla, lá, não, férias, põe férias em agosto, põe férias em outubro, porque eu quero sair de julho. Põe férias em março, em abril. São excelentes períodos para você viajar, porque grande parte da população não está de férias. Então, as passagens, a procura cai, a demanda diminui, a oferta acaba se sobressaindo, então o preço tem que cair para as companhias continuarem ali tendo a operação, né, adequada. E deixa eu te perguntar, tipo assim, você falou que é sempre bom ficar atentos a essa questão, tipo assim, de o melhor momento de você comprar pontos ou milhas, né? Qual que é o melhor momento? Existe você, tipo assim, botar um alerta no e-mail ou tem que ficar olhando, tipo, todo dia? Como é que funciona? Como eu sou muito doido, eu leio sites específicos desse mundo todo dia. Então, 2 vezes no dia eu paro ali e olho igual olho o Instagram, igual você olha o Facebook. Deixa eu olhar o que tem de promoção aqui hoje. Nossa. Então, a primeira coisa é você ficar atento às notícias, né? Se eu puder aqui indicar depois que eles... Pode
ajuda aí a gente aí. O Passageiro de Primeira eu gosto demais de vocês, gosto demais do conteúdo de vocês. Passageiro de Primeira? Passageiro de Primeira. Pontos para Voar é um site também muito bom. O Passageiro de Primeira, por exemplo, ele tem aplicativo. Então você tem ali no seu celular. Às vezes o pessoal fica assim, pô, como é que você sabe? Estourou uma promoção de passagem. Como é que você descobriu? Cara, tem um aplicativo, eu ponho todas as notificações daquele aplicativo. E ele já faz. Então eles publicam lá. Hoje em dia está muito em alta ter grupos de WhatsApp onde tem uns mentores ali, eles avisam, gente, é interessante. Sendo que eu acho que vale tomar muito cuidado na hora de participar desses tipos de grupos, porque o que serve para mim pode não servir para você. Então isso pode fazer você perder dinheiro. Legal. Entendeu? Então quando você participa de um grupo onde tem lá 1000 pessoas, e aí ele chega lá e fala, olha, essa promoção aqui é muito boa, mas é muito boa pra você. Faz sentido pra você? Inclusive, eu até abri esse tipo de pergunta no meu Instagram e vi uma seguidora, ela falou, tá, e como é que eu sei que faz sentido? Sim. Né? Porque você tem que analisar destino pra onde você quer viajar. Se aquela companhia aérea pra onde você tá transferindo, ou comprando pontos, mandando milha pra lá, se ela opera na tua cidade, se ela não operar lá, não tem por que você comprar a milha nela, porque você não vai ter como utilizar. Entendeu? Então, eu procuro ficar por dentro de aplicativos que sempre me comunicam, sempre me avisam. E o mais interessante é saber quanto vale uma milha. Entendeu? Geralmente, por exemplo, nós temos várias moedas. Dólar, euro, rand, que é lá da África do Sul, peso argentino. Cada moeda tem o seu preço. No mundo das milhas, é idêntico. A mesma coisa. A milha da Smiles tem um preço. A milha da Azul tem outro preço. A milha da Ibéria tem outro, Latam. Então, eu tenho noção de quanto que custa essas milhas. Nesses sites, eles geralmente põem lá o valor médio, a gente chama de valor do milheiro, que é o bloco de 1000 pontos, 1000 milhas. Quanto que vale 1000 milhas na Smiles hoje? R$15, R$15,50. Você comprando bem. Então, se surge lá uma promoção, compre milhas aqui na Smiles. Promoção, R$20. Você sabe que não tá no preço bom. Porque o milheiro médio é R$15,50. Mas, se para aquele destino que você quer viajar tá usando pouquíssima milha, talvez valha a pena você pagar um pouco mais caro na milha, porque mesmo assim, dinheiro você vai pagar mais barato naquela passagem aérea. Você entende? Show. Sim. É uma matemática. Agora deixa eu te falar, o teu sonho, né? Você resetou, Canadá. Foi Canadá, né? Isso. Você tem algum outro país que você fala, cara, esse aqui é o meu país de planejamento, prioridade, que eu desejo muito conhecer? Existe? Pode ser até um pouco chato falar isso, né? Mas eu não tenho assim o meu sonho é ir para determinado país. Não é. Eu não tenho. Eu quero muito conhecer o mundo todo. Eu quero rodar o mundo todo. Se tem um sonho que eu tenho é conhecer o máximo de países que eu puder. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Caraca. Mas, e aí, eu não tenho um país. Então, eu não sigo um país. Eu sigo o que a oportunidade permitir. Se surgir uma promoção para determinado país, eu vou para aquele país. Se surgiu, eu vou. Agora, tem países que eu não tenho vontade de ir. Então, eu olho. Entendeu? Esses são mais fáceis de eu falar. Não tem vontade e tal. Talvez é melhor até nem... pra não criar contenda. Não fala. Porque senão tem a galera, por quê tal. Então, assim, fala pra mim. Você gosta de áreas mais com montanhas, gelo, clima mais tropical. Gosto de cidades. Grandes. Metrópoles. Gosto demais, eu me amarro. Estados Unidos, pra mim... Eu fiz uma viagem pra Chicago que eu chorei. É mesmo? Sério. Chicago, pra mim, das cidades que eu já conheci no mundo, foi a cidade mais linda, assim, que eu já fui na minha vida, assim. Caramba. Em termos, não de beleza natural, mas de cidade, de arquitetura, construção. Então, aquele centro todo organizado, um rio azul no meio da cidade, sabe? Um lago de Michigan transparente, e a gente tá acostumado aqui com a Baía de Guanabara, sabe? Escura. Você chega, quem vem de Campos já sabe, chegou em Campos. É o cheiro da Baía de Guanabara. E aí tu chega em Chicago, uma grande cidade, e aquele lago lá,
onde as pessoas usam como praia e tal. Então, assim, eu gosto muito de cidade, mas gosto de viajar para lugares com natureza e tal. Mas, geralmente, eu vou, faço um passeio, bate e volto pra cidade. Então, o seu negócio é cidade. Assim, o negócio é cidade, né? E ele falando de tantas viagens. E, assim, é tão... Cara, nossa, eu quero viajar pra fora. Me deu até uma vontade de fazer uma programação, de fazer agora. Quero me planejar, viu, amor? A gente tem que gravar um podcast aí pra fora. A gente tá viajando por aí. A gente tá no Rio de Janeiro. Próxima temporada a gente já tem Goiânia, Brasília, a gente não sabe. Mas, assim, é tão bacana ele falando em relação à viagem. Mas essa viagem para o Rio de Janeiro, a gente teve pessoas, Luiz, que acreditou nesse projeto, né? Que acreditou no podcast Comunica Aí e nos trouxe até aqui. Não foi milhas, não foi pontos, foi os nossos parceiros, né, Dani? É isso Vereador aí. João Justino, o Jalapão Sem Limites, Óticas Machado, muito obrigado por vocês acreditarem na gente. Salgadinhos, que delícia. Mas quem, Daniel? O Chiba Fotografia. Chiba, pô. Chiba arrasou demais. Na nossa foto, Minerar Engenharia, muito obrigada a todos vocês que acreditaram na gente. Lê Santi. A Lê Santi também. Informax. Informax. Luiz, muitos parceiros. Você ganhou um notebook da Informax, né? De presente, gente. Olha só. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados? Não, foi Dia da Mulher. No Dia da Mulher. É assim, vários presentes e vários parceiros. Depois olha lá no nosso outro no Instagram. podcast. Mas muito obrigada a todos vocês que acreditaram nesse projeto e nos proporcionaram a nossa chegada até aqui. E não foi pontos, mas você pode também viajar com pontos e milhas. É só você ficar aqui nesse podcast, né, Daniel? Isso aí. E a gente quer conhecer um pouquinho mais, Luiz, de umas pessoas que também fizeram parte da tua vida. E a gente tem esse momento nostálgico aqui no podcast Comunica Aí. Eu vou pedir pra produção colocar uma foto. Do Luiz, professor, né? Aí a gente queria que você falasse um pouquinho. Olha isso, que você falasse um pouquinho dessa sua área, dessa sua paixão, né? Que é a pedagogia. Que você falou que tinha um sonho de ser professor, né? Professor. Essa turma é uma turma muito especial, né? Inclusive, tem aqui... Eu esqueci agora o nome dele. Mas ele também tem um podcast, depois que ele se formou, ele me chamou lá no podcast dele pra gravar um programa. Cara, eu fui surpreendido aqui agora com isso aqui, eu não tava mesmo. Mas foi uma turma muito boa, a gente fez um projeto, foi um motor, se eu não me engano, essa parte aqui, né? Sim. E é uma turma de técnico em eletrônica, né? É isso mesmo, motor V8 eletromagnético. E todo ano lá no meu instituto, né? Eu sou do Instituto Federal Fluminense, a gente tem o CONEP, também já vou publicar aí para quem quiser participar. A gente tem um CONEP, que é o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é justamente para poder... É um momento onde a gente abre a escola, né? A instituição, para receber a comunidade externa e os alunos apresentam projetos, tal. É como se fosse uma feira de ciência. Que bacana. E o dia de apresentação de projetos. Mas o CONEP é um congresso mesmo de pesquisa, onde pesquisadores publicam trabalhos lá, né? Acadêmicos, na área ali de ensino, né? Na área de várias áreas. Engenharia, saúde, todas as áreas. E aí, esse foi um evento, tem um tempinho já, acho que 2018. Foi do fundo do baú, né? Tem um tempinho. E a gente tem outra foto também, que a gente... Que medo. Nossa, cara, eu ia falar dessa viagem. Sim! Cara. E assim, a gente queria muito que você falasse uma galera diferente... Pelo visto não brasileira. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Nossa, viagem. Cara, que sacada. Muito boa. Essa foi a melhor viagem da minha vida. Sério? Se vocês perguntassem pra mim, qual foi a melhor viagem da tua vida? O Canadá foi excelente. Chicago foi a melhor cidade que eu já vi na vida. Mas a África do Sul, ela foi o melhor país. Porque foi onde eu tive uma troca cultural absurda. Que absurda. Top. Natureza, belíssima. Eu fui pra Cape Town. E em Cape Town é tipo uma Rio de Janeiro, assim, né? E é linda, 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 linda demais. Mas eu acho que o que mais me cativou foi justamente o acolhimento, né? A troca que eu tive com os nativos. Até hoje eu tenho amigos de lá também, a gente conversa. Esse pessoal, todos eram... Após a reunião pela manhã, eles tinham um encontro jovem. O encontro jovem era numa praça, não era dentro do templo da igreja.
E geralmente, quando eu viajo com a camisa também do Força Jovem. Né? Porque isso já identifica. Sim, sim. E também ando com uma camisa do Brasil. Porque aí eu ponho a camisa do Brasil, rapidamente, brasileiro. É uma tática que eu tenho para poder encontrar pessoas. Então, eu uso camisas do Brasil, camisa do Força Jovem e tal. Isso vai... Aí, cada local tudo. Círculo vai tendo uma reação diferente, né? Cada grupo social, eu vou conseguindo estabelecer conexão. Muito bom. É dica aí para quem vocês querem fazer uma dica. Você quer viajar sozinho? E outra coisa, viajei muito sozinho. A África do Sul foi uma viagem que eu fiz sozinho. África do Sul, Estados Unidos várias vezes sozinho. Agora que eu casei, então agora que eu tô viajando acompanhado, graças a Deus também. Foi bom viajar sozinho, mas acompanhado é melhor ainda, né, Luiz? É por isso que a gente trouxe essa outra foto aqui também, porque essa aqui agora é a companhia de viagem dele, gente. Essa e a gente é a maior viagem que ele fez. Essa aqui foi. Ele foi pra Tocantins resgatar essa morena aqui, tá? Essa morena. Por meio boa. Tá vendo? Foi com milhas, tá? Que ele foi lá resgatar ela. E o que essa mulher representa pra tu hoje, hein, cara, Luiz? É aquilo que eu falei pra ela sempre, né? Ela é o meu equilíbrio, né? Eu sempre achei muito assim, o pessoal fala, pô, você é meu equilíbrio, você me completa. Eu achava muito clichê, né? Mas quando você realmente encontra alguém que completa, isso é muito evidente. Sim. A ponto de você toda hora tem que ficar falando, caraca, pô, que bom que você tá aqui. Você me traz paz, você me completa. Eu já te disse que você me completa. Porque é justamente isso. Então, a Valquíria, desde quando a gente se conheceu, né, que foi à distância, o nosso namoro foi à distância, e ainda bem, por eu ter conhecido as milhas também, permitia que eu estivesse no Tocantins frequentemente. Ela também vinha pra cá, mas desde a primeira vez que a gente se encontrou, que a gente se conheceu, eu já sabia que era ela, né? A gente teve ali uns momentos tal, e, pô, será que vai? Será que não vai? Aquele momento de incerteza, porque você não conhece. Como é que você começa a namorar uma pessoa lá do norte, que nem é norte, é um centro-oeste, tá bem aqui, no centro do país. Outra cultura, totalmente improvável, né? Como que você faz sem ter nenhuma conexão? Então, isso permitiu... mas desde o início, eu conseguia ter muito claro que ela era a mulher com quem eu iria passar o restante da minha vida e conhecer o restante do mundo. Entendeu? Porque é uma coisa que eu sempre falei com ela, amor. Eu não tenho ambição para casa, para carro de luz, nada disso. Agora viagem. Eu quero viajar. E do seu lado ali, acho que fica melhor ainda, né? A gente tá comendo direitinho e tal, tá vivendo, tá confortável, tá tudo bem? O restante, vamos viajar, minha filha, porque a gente não tem Quando ele muito falou tempo. da Valquíria, ele lembrei de uma coisa, mas eu não posso falar. Pode falar, amor. É polêmica? Não. É sobre mim? É que ele chorou no... É verdade, ele chorou bastante, gente, no casamento dele. E eu falei pra ela que eu Não não ia foi no chorar. casamento, não. Foi no dia seguinte que ele olhou, meu Deus, tem alguém em casa. A gente... Corta, editor, corta. Não, pode cortar, não. A gente casou no Tocantins. Vocês estavam lá, né? Pô, foi lindo o parceiraço. casamento. Aí viemos pro Rio. A minha família foi, alguns amigos foram. Foi top demais. E aí o pessoal foi embora. A gente foi aqui pra Serra, né? Pra Petrópolis. Passamos uns dias lá. Quando eu cheguei na nossa casa, em Campos, no primeiro dia que a gente foi tomar café da manhã, que eu olhei assim... Eu parei, eu falei, a gente casou, cara. E aí comecei a chorar. De novo, né? Porque eu já tinha chorado. Por isso que Deus, ele é perfeito, né? Quando ele fala que não é bom que o homem esteja só, é por conta disso, exatamente. cara. É horrível ficar sozinho, né? É né, verdade, Daniel? Fala. meu amor. Não, meu amor. É horrível. Eu não tenho nem mais essa oportunidade de ficar sozinho. É pra gente trabalhar. Eu não tenho, meu amor. É muito bom. Não é forçado não, tá, gente? Sem pressão, é porque é muito bom mesmo. E assim, em tudo a gente faz tudo junto e tudo é muito perfeito, muito bom, cara. muito A bom, gente muito casar bom. é muito Fica bom. mais leve. É verdade, ainda mais quando é com a pessoa certa, né? Isso Mas aí. deixa eu te falar, Luiz. Assim, eu sei que o tempo passou voando, mas a gente agradece muito, muito, assim, a oportunidade de você ter saído lá de Campos até aqui, na Barra da Tijuca, para poder nos privilegiar com a sua história de vida, compartilhar a experiência de viagem e também
experiência pra quem quer viajar, né? Isso aí. É uma oportunidade aí com muitas milhas, com muitos pontos, muitas dicas. E não vai parar por aqui, tá? A gente quer uma parte 2, quer né, uma parte Dani? 2 e, assim, você que tá querendo se inteirar mais, entender mais, saber mais como funciona. Ele falou aqui muito ainda por cima. Tem muita coisa que eu ainda ia pegar, ainda essa parte que ele realmente falou, valores, né? Por exemplo, ele pagar numa viagem para um outro estado, R$200. Cara, quantas milhas ele precisou naquilo dali, quanto que ele comprou lá atrás, na compra bonificada. Então, assim, você vai ficar com essa parte lá no Instagram dele. Qual que é o seu Instagram, Luiz? Deixa seu Instagram aí, pessoal, seguir. Mostra, e fala também pra galera quais são os projetos futuros, se tá preparando material, mete bronca. É isso aí. Pra mim, primeiramente, foi um prazer. Voou, cara. Voou muito rápido. Eu não tive noção aqui, não contamos metade do que tinha pra falar. Mas eu que agradeço, eu fiquei extremamente honrado com o convite de vocês. Eu não esperava, de fato. Eu já ouvia falar do projeto, mas caraca, Luiz, caraca. Mas, de fato, viajar é uma paixão muito grande. E há 3 anos, mais ou menos, eu comecei um projeto que é o Bora Viajar Também, que é uma página do Instagram, onde lá eu compartilho o meu dia a dia de viagem, tá, gente? Eu não sou aquele estilo... Não é o blogueiro, né? Gente, olha aqui meu café da manhã, olha aqui, não sei o que. Não. Surgiu uma promoção, surgiu uma oportunidade lá, eu sempre comunico lá, posto lá para vocês. Eu sempre estou muito disponível lá. É uma coisa que eu gosto. Não é um trabalho, porque o meu trabalho está aqui fora, né? A gente está preparando, sim, um material. É um material que ele vai ser muito diferente do que... Não é um curso, é um material diferenciado, com as minhas estratégias, com as minhas experiências, com um contato mais próximo ali comigo, para que vocês possam também viajar desta forma. Então, eu primeiro agradeço. Quem quiser saber mais, conhecer mais, só visitar lá a nossa página, Bora Viajar Também, no Instagram. E, em breve, né, a gente vai ter esse material disponível, vai ficar... Eu dou a minha palavra, não tem ali recorte que eu peguei de A, de B, não. É a minha experiência. Esse material ele vai ser muito detalhado, né, Luiz? Desde 2011 que você conhece até hoje... De 2019 para cá que eu aprofundei real, assim, comecei... Né? E aí, dali eu comecei a viajar para fora. Corta. Comecei a viajar para fora com as milhas. E aí eu tornei o meu Instagram pessoal no Instagram para eu poder falar, porque é realmente um hobby que eu tenho. Sim. E aí, nesse material, eu trago os principais programas de milhagem, né, que fazem sentido para grande parte dos brasileiros. Porque não adianta, tem vários programas. Sim. Mas para que você precisa aprender todos? Você não tem, sabe? Nesse tempo todo que eu tô viajando, tem determinados programas que fazem sentido para 90% das situações. Legal. Vai te atender. Muito top. Então, a ideia é focar nesses. E aí, tem vários recursos lá, onde vai facilitar para você entender precificação, porque não é uma conta simples, assim, que eu consiga... Mas lá tá tudo detalhadinho. Geralmente, quando eu aproveito alguma promoção, eu gravo tela, eu mostro ali eu fazendo, eu aproveitando. Hoje mesmo tem uma promoção que eu vou pegar e vou gravar, vou deixar lá disponível. Então, a ideia é permitir com que outros também alcancem esse tipo de conhecimento, tipo de conteúdo. E muito otimizar massa. O tempo, né, também da pessoa, porque às vezes a pessoa ela só quer viajar, ela não precisa querer entender tudo, né? É aquele negócio, não é te encher de conteúdo. É daquilo que realmente você precisa saber para otimizar o teu planejamento de viagem. Arrasou. E a próxima podcast Comunica aí, a gente já vai utilizar pontos, milhas ou pontos, a gente vai utilizar. E a gente vai mostrar também para vocês, com a ajuda do Luiz. Vai ter tarefinha de casa. Então. Eu quero saber se essa consultoria aqui... Valeu a pena. Valeu. Mas é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com mais um podcast Comunica aí. Pelo Brasil.